Olá, querida irmã, se você está aqui é porque você topou fazer o nosso panorama bíblico em Daniel. E hoje é o dia 1, onde nós vamos entender um pouco mais do contexto histórico, a gente vai ver um pouco da cronologia antes e depois do exílio babilônico. A gente disponibilizou esse arquivozinho lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então você pode solicitar ele lá quando você entrar, que a gente tem aqui bastante informações básicas, datas importantes para o estudo em si, então você pode solicitar, tá? Ele tá bem completo, bem recheado, mas também aqui na nossa aula, no vídeo aqui no YouTube, a gente vai complementar com algumas informações. Então, você pega esse papel, pega uma caneta e faz as anotações também, tá? Então, você pode anotar assim nos espaços disponíveis, tá? Ou então você pode até anotar no verso mesmo da parte referente, tá? Então vamos começar, né, o nosso panorama bíblico. Mas pra gente começar, eu quero só explicar o que é um panorama bíblico. Muita gente não conhece, não sabe como é que funciona. O panorama bíblico, ele te dá realmente um panorama, né? Ele faz ali uma visão geral a respeito de determinado livro. É um método de estudo, um método muito mais simples e mais rápido do que o método que a gente muitas das vezes utiliza, né, de fazer versículo por versículo. Mas no método do panorama bíblico, a gente consegue pegar os fatos mais importantes, os acontecimentos mais importantes que aconteceram na época, para que a gente possa ter um entendimento a respeito daquela narrativa, daquela história. E aí a gente consegue ter uma amplitude a respeito da história em si. A gente consegue fazer conexões, ligar fatos, a gente consegue ligar um livro com outro, uma história mencionada aqui com outra, a gente vai fazendo as referências cruzadas. Então o panorama, ele nos dá realmente um direcionamento no alvo, para que a gente entenda o que precisa ser entendido, para que a gente compreenda o que aquele autor quis falar, tá? E o panorama, ele pode ser utilizado em diversas áreas, não só na Bíblia, mas até para você que estuda, faz curso, você também pode utilizar o panorama ali para focar mesmo nos principais pontos, nos acontecimentos mais importantes que te dão aí essa abrangência. E no livro de Daniel, para que a gente entenda, a gente precisa ter algumas informações, né? Quem foi Daniel, quando é que ele escreveu esse livro, né? Como é que tudo aconteceu. E o livro de Daniel, ele foi escrito no exílio babilônico. Daniel estava na Babilônia quando escreveu esse livro, o livro do profeta Daniel. E foi datado no ano de 539 a.C. O autor é Daniel, que a gente vai já conhecer um pouco mais sobre ele. E o público-alvo eram os israelitas exilados e os reis babilônicos. O local que foi escrito, eu já disse, é a Babilônia. É onde Daniel se encontrava. E o livro de Daniel, ele vai tratar alguns assuntos, como a soberania de Deus. Ele vai controlar, encorajar, ele vai confortar o povo, né? Ele vai tentar mostrar para o povo o que eles precisam de fato fazer. Então ele também vai trazer um consolo. Ele vai apontar para a escatologia, que como a gente vai ver a divisão do livro de Daniel, a gente vai perceber que do capítulo 7 ao capítulo 12, o livro ele vai tratar sobre visões, sobre sonhos, e a gente vai ter uma compreensão isso mais detalhada também no nosso dia 3, que é quando a gente vai tratar desses capítulos, no dia 12 de outubro. Também vai falar do cuidado de Deus, né, para com o seu povo, para com os judeus. A gente vai ver as promessas de Deus se cumprindo e o triunfo, né, a vitória de Deus sobre o mal. Porque sempre o bem vai vencer o mal, né? Sempre o nosso Deus vencerá. Não importa qual nação, não importa qual império, não importa quem seja, o Senhor, ele vence, ele já é vitorioso, a ele pertence a vitória. E os personagens principais desse livro
são Daniel, Nabucodonosor, Ananias, Misael, Azarias, Belsazar e Dário, tá? É claro que a gente vai ver outras pessoas também sendo ali mencionadas, não com nomes específicos, mas com as suas posições, mas que, para que a gente entenda realmente um pouco mais do livro, a gente vai focar nesses personagens aqui principais. E algumas disciplinas espirituais a gente consegue encontrar no livro de Daniel, que são a oração, o jejum, a gente vai ver a santidade de Daniel, a fé de Daniel, e a gente também vai encontrar alguns atributos do Senhor. A gente vai encontrar a sua misericórdia, a gente vai encontrar o seu poder, a sua ira e a sua justiça, né? Então a gente tem aí um panorama do que a gente pode encontrar no livro de Daniel. E só para que a gente entenda um pouco mais, eu queria compartilhar com vocês os significados dos nomes, né? Porque a gente vai ver mais lá para frente que tanto Daniel e os seus amigos, eles enfrentaram 3 tipos de desafios na Babilônia. A gente vai já chegar lá. Mas, só para que a gente entenda, uma dessas ocasiões é o nome que vai ser mudado, né? Tanto de Daniel quanto dos seus amigos. E o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Naquela época, e não tão diferente das nossas épocas, né? Das épocas passadas, das épocas contemporâneas, né? Alguns anos atrás, enfim, até na nossa época atual, os nomes sempre possuem algum significado, né? E o nome de Daniel, hebreu, significava Deus é meu juiz. O de Ananias tinha a ver com a misericórdia do Senhor, apontava para a misericórdia do Senhor, que Yahvé é misericordioso. Misael tinha o seu nome derivado também do hebraico e significava quem é como Deus. Azarias significava Yahvé ajuda, né? Ou Deus é a minha força. E os nomes que Daniel, Azarias, Misael e Ananias vão receber quando eles chegam lá na Babilônia, e a gente vai já entender um pouco mais sobre essa mudança de nomes, que era algo da cultura mesmo babilônica, a gente também tem os significados. E quando eu estava preparando aqui esse material, eu parei para pensar, né? O quanto a cultura nos influencia, até nos nomes, né, que os nossos pais nos dão, nos nomes que nós colocamos nos nossos filhos, enfim, é uma mistura de cultura e às vezes é algo tão pequeno, né, um nome, mas que diz tantas coisas, né? O povo de Israel, eles colocavam nomes nos seus filhos com grandes significados, né? Eles glorificavam o Senhor utilizando o nome que eles iriam dar à sua descendência. E isso é muito forte, porque tem se perdido muito, né, nos nossos costumes. Não que isso seja uma coisa extraordinária, ou que, quem não coloca nome bíblico, ou quem não coloca com significado está em pecado, não é isso. Mas a gente vai se moldando tanto a cultura, né, mundana mesmo, que a gente vai perdendo algumas essências que nós deveríamos manter, que nós deveríamos zelar, mas é a gosto, né, a critério de cada um de nós. E o nome de Beltesazar, que vai ser o nome que Daniel recebe, vai significar Bel protege a vida do rei, ou seja, é uma referência ao Deus de Nabucodonosor. Sadraque, que vai ser o nome que Ananias vai receber, vai significar algo que não tem muita relevância. É tipo uma alteração do próprio nome dele, né? Então, Marduk, né? Eles vão falar que alguns eruditos conjectaram que o nome seja uma alteração de Marduk, mas não há nada assim conclusivo. Mesaque, que foi o nome que Misael recebeu, é como Sadraque,
Mesaque não é um nome babilônico e também não há uma explicação sobre essa origem deste nome. E Abdinego é um nome aramaico e possivelmente significava servo do deus Nabu. Então a gente vê que naquela época o nome tinha uma importância muito grande, não só para os judeus, mas também para as nações que muitas das vezes oprimiam o povo, né, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Então havia um significado muito grande, né, em relação às questões desses nomes. Mas como é que a gente chega lá na Babilônia, né? Se a gente fizer um retrospecto, quem já estudou Oséias já pôde perceber que o Reino do Norte acaba ali, né? Quando os assírios tomam eles e levam exilados, né? Pelo Império ali assírio. Só que naquela época lá de Oséias, o Reino do Norte, o maior império era a Assíria, né? Que tinha como sua capital Nínive. Os ninivitas, né? Eram ali a potência, esse império era a potência. Só que em 612 a.C. acontece a queda de Nínive, né? A capital do Império Assírio. E aí, em 605 a.C., acontece uma batalha onde a supremacia da Babilônia se firma. E aí, Babilônia se torna o império mais poderoso, né, do que os outros impérios. E não diferente dos outros impérios, o que acontece com o povo? Vai ser atacado, vai ser levado exilado, e isso acontece em uma remessa de 3 vezes. A Babilônia não leva todos cativos de uma vez, ela vai levando aos poucos, né? Então, nessa primeira remessa, vai Daniel, vai os amigos, vai mais alguns judeus. E aí vem uma segunda leva que também vai levar, inclusive, o profeta Ezequiel. E em 586 a.C., a gente tem a destruição total do templo em Jerusalém. Então, Jerusalém é destruída e o templo também cai, né? Destrói. E aí, a gente chega no momento onde o livro foi escrito. Daniel está lá na Babilônia, o povo foi exilado, foi levado em 3 remessas, estão ali vivendo debaixo do jugo da jurisdição do Império Babilônico. E aí eles começam a conhecer um pouco mais do que é a Babilônia, do que vai ser a Babilônia, como é que as coisas funcionam lá, o que eles vão precisar fazer, como é que eles vão estar. Então, outros profetas que também vão viver essa mesma experiência que Daniel, como eu falei, na segunda levada Ezequiel já vai, Jeremias também vai ser levado cativo, né? Então, nós temos Jeremias, Ezequiel e Daniel escrevendo aí no mesmo momento em que o cativeiro estava acontecendo. Jeremias, ele vai profetizar que claramente que o exílio babilônico duraria aí 70 anos. E Ezequiel profetizou e proferiu as palavras do Senhor aos judeus exilados na Babilônia na mesma época em que Jeremias estava profetizando em Judá e Daniel estava profetizando na corte dos babilônicos, né? Então a gente vê que eles estão em lugares diferentes, né? Daniel está na corte, Jeremias ainda se encontra em Jerusalém e Ezequiel está ali junto com outros exilados numa parte da Babilônia também profetizando. Então nós temos 3 profetas proferindo palavras, né? Proferindo a palavra do Senhor, né? O Senhor estava falando através deles para o seu povo. Daniel, ele foi abençoado por Deus por causa da fé dele, né? Ele serviu como estadista, conselheiro e profeta de Deus aos reis da Babilônia e mais tarde aos reis dos Medos e dos Persas. Que a gente também vai ver que é comum, né? E para quem estuda economia, potências, né? A gente vê que desde que o mundo é mundo, os povos eles tentam
usurpar o poder um dos outros, eles tentam se tornar potências, né, para que exerçam ali superioridade entre os povos. E a gente vai ver que o Império Babilônico também vai cair. É uma sequência de quedas dos impérios. E aí a gente vai ver que também vai ser mudado. Então Daniel também vai experimentar uma jurisdição diferente, um império diferente, que é dos medos e dos persas, tá? Então, ele vai anunciar destemidamente aos reis que não acreditavam que Deus era que imperava, era Deus que reinava sobre os homens, né? E a gente não sabe muita coisa da vida pessoal de Daniel, se ele era casado, se ele tinha filhos, não há nada revelado, né? Mas em tempos anteriores, né, alguns termos que são utilizados dá para que a gente entenda, né? E o termo eunuco era utilizado aí para referir aqueles da nobreza, né, em vez de ter nosso uso comum. Portanto, a gente não tem muita informação, mas sabe que Daniel ocupava uma posição de nobre, né? Então, a vida pessoal de Daniel é muito desconhecida, assim, por relatos, né? O que a gente sabe mesmo é o que está na palavra. E como é que se encontrava o povo de Judá no momento do cativeiro babilônico, né? Quando o Império Babilônico vem sitiar a cidade de Jerusalém e levar o povo cativo, né? O povo judeu, ele já estava o quê? Se conformando, né? E até mesmo gostando de viver longe de Jerusalém. Eles já estavam ali se adequando à vida na Babilônia, né? A gente vê que eles vão receber a permissão para eles voltarem à Palestina, né? Mas apenas uma porcentagem vai se animar. Assim como a leva de cativos foi 3, né? Em 3 levas diferentes, o retorno também vai acontecer assim. O povo vai voltar aos pouquinhos. Tanto que eles estavam já ali acostumados a viver na Babilônia, eles não se importavam, porque a gente também vai ver lá no profeta Ageu, no profeta Menor, que a gente também já fez um estudo, que quando eles retornam para Jerusalém, eles não ficam preocupados em reconstruir o templo do Senhor. Eles vão ficar preocupados em reconstruir suas vidas, suas casas, em fazer os seus negócios, em prosperar. Então a gente vê que eles não estavam se importando, né, com a terra que o Senhor havia dado a eles. Eles queriam mesmo viver a vida deles da forma que eles achavam melhor e bem entendiam, né? Então a gente vê que eles não vão se animar, né, com esse retorno para a terra deles, para a cidade natal, né, para onde tinha ali o templo, onde eles ofereciam culto ao Senhor, porque na Babilônia eles não podiam fazer isso, né? E aí a gente lembra da época lá do Egito, acontecia a mesma coisa, eles não podiam prestar culto ao seu Deus, né? E tanto é que a gente vai ver aquele episódio que Moisés pede, né, e fala com Faraó para que deixe o povo ir e adore ao Senhor. Então a gente vê que o povo não tinha o que? Falta de arrependimento. Eles foram levados cativos por conta dos seus pecados, né? Então no cativeiro eles vão chorar com saudade de Jerusalém, eles vão chorar pelo templo destruído, mas eles não vão chorar por terem se esquecido da palavra do Senhor, por não terem vivido uma vida digna diante do Senhor, né? Eles vão orar pedindo vingança, mas eles não vão orar pedindo o quê? Perdão pelos seus próprios pecados. Então a gente vê que é um povo de dura cerviz, que é um povo que não se arrepende do que faz, do que fala, do que deixa de fazer. É um povo que está tão inchado, encharcado de seus próprios sonhos, de seus próprios desejos, daquilo que precisa ser feito para que alcance algum desejo, algum sonho, para que se materialize a sua prosperidade. Então o povo, ele queria se engrandecer, mas ele não queria se arrepender, ele não queria confessar os seus pecados ao Senhor. Eles não queriam se voltar ao Senhor em arrependimento, pela sua idolatria, pelo seu desviar de caminho, pela sua adoração a outros deuses,
por buscar aquilo que o Senhor não aprovava. Então a gente vê que não há falta de arrependimento. Isso é uma coisa que a gente nota não só no Reino do Sul, em Judá, mas a gente olha também lá para o Reino do Norte, de como é que foi o caminhar deles até eles serem levados cativos pela Síria. A gente vê que era um povo idólatra, um povo cheio de ídolos, que estavam ali ao seu bel prazer, fazendo o que bem lhe aprovessem, do jeito que eles queriam viver. Eles só queriam realizar os seus desejos do coração deles. Então a gente vê que era uma busca desenfreada por autorrealização, por focarem neles mesmos. É como se eles vivessem à parte de Deus, como se eles não reconhecessem que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tinha livrado eles do Egito, que tinham livrado eles já de povos opressores, que já tinham tentado levá-los cativos, que já tinham ali saqueado suas cidades. Então eles não tinham arrependimento. E eles não obedeciam ao Senhor, porque eles começaram o quê? A se misturar, né? Eles misturavam-se entre os povos, eles se davam em casamento com povos pagãos. Então eles não respeitavam mais a lei do Senhor. Eles não estavam buscando obedecer a lei do Senhor. Então a gente vê que havia já muitos espalhados ali por toda, né? Fora ali da Palestina, né? Espalhados pelo Egito, pela Ásia Menor, pela Síria, pela Babilônia, Itália, Cilícia e outras regiões que a gente vai ver no Novo Testamento. A gente vai ver que não existia só judeu na cidade de Jerusalém, mas já existia o quê? Judeus espalhados por todos os lugares ali fora da Palestina, né? Então a gente vê que a miscigenação, acho que é miscigenação que fala, se eu estiver falando o termo errado, me perdoem. Eu não sei se é de cor, mas acho que é de raças e etnias, né? De povos. Havia já essa mistura que o povo estava fazendo, né? O povo estava se dando em casamento, estava casando com povos estrangeiros, né? E ali multiplicando. Então a gente vê que o povo realmente tinha abandonado toda a lei do Senhor. E a idolatria, né? O povo ali de Israel, né, praticando a idolatria, eles deviam lá dentro do cativeiro babilônico que adorar deuses pagãos, né? E esse comportamento deles atraiu o quê? O castigo do Senhor sobre eles. Eles adoravam outros deuses, né? Então a gente vê que o povo de Judá realmente estava precisando ser chacoalhado, chamado a atenção. E aí o que Deus faz? Deus manda um povo opressor para levá-los cativo, né? Então o que era um cativeiro? Era basicamente uma prática que uma nação vitoriosa, ela selecionava ali entre os habitantes da nação derrotada pessoas para servirem como escravos, ou no caso também das mulheres, para servirem como concubinas ou como suas esposas. E aí quem leva Judá para o cativeiro, isso vai acontecer após cerca de 135 anos da queda de Samaria e do exílio imposto aos habitantes do Reino do Norte, ou seja, o Reino do Norte lá em Oséias, quando são levados cativos pela Síria, depois de 135 anos, a esse espaço. Então, Judá viu o Reino do Norte sendo levado cativo, sabendo por que eles foram levados cativos, por conta da sua idolatria, por conta da sua desobediência, mas eles não aprenderam com isso. Eles viram o exemplo do que a idolatria, do que a desobediência faria com eles, e eles não temeram ao Senhor. Eles não se preocuparam, muito pelo contrário, continuaram vivendo as suas vidas. Então, 135 anos depois, vem o cativeiro babilônico. Então, eles são ali levados cativos, né? Jerusalém, ele vai cair sob o domínio de Nabucodonosor, né? Da Babilônia. E
vai haver uma divisão desses exilados, como eu falei, né? Vão ser 3 invasões significativas de Judá por parte dos babilônicos. Então, a primeira vai ocorrer em 605 a.C., quando Nabucodonosor vai avançar contra Joaquim. E é nessa primeira leva, como eu falei, que Daniel e seus amigos vão para a Babilônia. E a segunda invasão vai ocorrer em 597 a.C. E a terceira, a maior de todas elas, ocorreu em 586 a.C. Então, nós temos 3 levas. E a maior vai ser a última, a terceira, realmente. E aí, como eu mencionei, o povo, ele vivia uma vida de desobediência, eles não choravam por seus pecados, muito pelo contrário, eles queriam realmente, era vingança, né? Eles choravam pelas coisas que eles podiam contemplar com os olhos. Porque tanto é que lá em Ageu, quando eles já estão de volta da Babilônia, que eles estão ali reconstruindo a vida, eles não vão se alegrar com a reconstrução do templo. Porque o templo que havia sido construído com pedras preciosas, ouro e prata e tudo mais, estava ali sendo reconstruído de uma forma muito mais simplória, vamos dizer assim. E eles não queriam isso, eles queriam grandeza, eles queriam se exibir, né? Então a gente vê que o coração deles ainda está caminhando para o lado errado, ainda está enganando eles mesmos. E aí o Salmo 137, e se você tiver com sua Bíblia aí, você pode abrir, você pode parar agora aqui o vídeo, ó, e dar uma lida, né, fazer uma leitura no Salmo 37, te aconselho a fazer isso, pausa aqui o vídeo e lê o Salmo 137. O Salmo 137, ele vai, ao mesmo tempo, relatar a tristeza dos judeus lá no cativeiro babilônico, mas eles também, o salmista também vai externalizar o quanto eles estavam distante do Senhor, né? Eles vão ver que o grande lamento deles, daquele povo, era pela cidade de Jerusalém, e não por eles estarem arrependidos, não por eles estarem contritos, sabe? Então, a gente vê que realmente, mesmo no cativeiro, sendo castigados, o povo não se arrependia. O povo queria usufruir do que a Babilônia tinha a oferecer, mesmo que isso custasse a adoração deles a Deus. Porque a gente vai ver amanhã, né, nas 6 histórias narrativas que tem no livro de Daniel, do capítulo 1 ao 6, que vão acontecer várias coisas. E o povo vai estar debaixo dessas coisas que vão acontecer, e pelo caminhar, a gente vai ver que eles vão o quê? Querer se deleitar, né? Ao contrário do que Daniel e seus amigos vão fazer, o povo vai fazer o oposto. Eles vão continuar desobedecendo, eles vão continuar não reconhecendo o que eles deveriam reconhecer. Então a gente vê que o Salmo 137 mostra que a maioria dos judeus se recusou a cantar a canção do Senhor em uma terra estranha. O livro de Daniel nos mostra que ainda havia aqueles que compreendiam a soberania de Deus, mesmo no exílio. Daniel vai ser, minhas irmãs, um exemplo de devoção a Deus. Daniel não vai se corromper. Daniel vai ficar firme nas promessas do Senhor. Daniel vai ficar firme na sua devoção. Ele vai continuar obediente. E a obediência dele vai trazer resultados benéficos, não só para ele, como para os seus amigos que também permaneceram fiéis, firmes diante de tudo que aconteceu. Porque a gente vai conhecer as histórias. A gente já ouviu desde criança, acho que quem já frequenta EBD ou quem já deu aula para criança sabe o que Daniel e seus amigos passaram na Babilônia. A gente vai ver isso mais lá na frente. Então, Daniel entendia que Deus era o Deus de tudo, de toda a terra. Não havia limites para Deus. Deus não se limitava a Jerusalém, mas Deus era dono de tudo.
e de todos. Enquanto para alguns achavam que só em Jerusalém podiam buscar o Senhor e só em Jerusalém encontrariam o Senhor, não. Daniel tinha a compreensão correta do atributo do Senhor, de sua sabedoria, de sua onipresença, de sua onisciência, que Daniel vai orar ao Senhor. Ele sabe que o Senhor estava ali com ele no cativeiro. Então a gente vê que Daniel ele vai contemplar as maravilhas de Deus. Daniel vai contemplar ao Senhor. Então a gente vai ver que Daniel se maravilha com tudo com que Deus faz. E as circunstâncias de Daniel eram totalmente favoráveis à murmuração, à reclamação, à revolta, à rebeldia. Mas Daniel tinha intimidade com o Senhor, Daniel tinha uma vida piedosa com o Senhor. Que é diferente dos nossos dias, minhas irmãs. Nós não temos uma vida de intimidade com o nosso Senhor. E no primeiro cativeiro, que não é do mesmo nível da Babilônia, nós fazemos que nem o povo fez. Nós não reconhecemos os nossos pecados, nós não nos arrependemos, nós não confessamos, nós não clamamos por perdão. Mas queremos vingança, queremos lutar pelos nossos direitos, queremos nos sobressair, queremos fazer totalmente o oposto. Então leia o Salmo 137, medite nele, que ele é um reflexo do que o povo estava ali vivendo no exílio. E agora a gente vai chegar na parte dos resumos, tá? Dos capítulos. São 12 capítulos o livro de Daniel. No capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos ver histórias, narrativas. A gente vai ver o que vai acontecer com Daniel, com seus amigos, a gente vai ter ali a introdução e também a gente vai entender um pouco mais o que era a Babilônia, como é que era a cultura, quais os deuses que eles adoravam, né? Como eu já falei lá, o significado dos nomes. Então, no capítulo 1, Daniel e seus companheiros, eles vão permanecer fiéis à lei de Moisés e Deus vai abençoá-los com conhecimento, sabedoria, e eles vão receber, por conta disso, do seu conhecimento, da sabedoria, eles vão receber posições para servir dentro do palácio, lá na corte, ao rei Nabucodonosor. O capítulo 2 vai tratar da revelação, né? Daniel vai revelar o sonho do rei Nabucodonosor e ele vai falar a respeito do destino, né? Dos reinos da terra, e ao reino de Deus nos últimos dias. Aqui já tem um pouco de escatologia, né? A gente já começa a ver um pouco o apontamento, né? Que foi tão presente naqueles dias, mas que também fala muito sobre os nossos dias contemporâneos. Porque o livro de Daniel, ele é o apocalipse do Antigo Testamento, né? A gente vai ver que é uma literatura produzida no momento de crise, que é igual João, né? Quando ele estava ali vendo que a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava passando por um momento difícil de crise e ele escreve Apocalipse, né? Então Daniel também está passando ali um momento de crise e escreve essa escatologia, não só para amedrontar os inimigos do Senhor, mas também para consolar, para confortar, encorajar o povo a não desistir, a lembrar da esperança que era o Senhor Jesus Cristo, que era o Messias que viria e nos libertaria das amarras do pecado, de tudo que poderia nos separar entre Deus e nós, né? O capítulo 3 vai mostrar o episódio da fornalha, onde eu não gosto muito de falar os nomes deles babilônicos, mas é os nomes mais comuns que a gente ouve, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eu, quando comecei a estudar o livro de Daniel, e eu até fico um pouco emocionada porque
há tanto significado e há tanta importância no nome dos amigos de Daniel, no nome de Daniel, né? E eles foram privados de serem chamados pelos seus nomes, de glorificarem a Deus através dos seus nomes, né? Então, o capítulo 3 vai falar sobre esse episódio da fornalha, que o Senhor vai salvá-los, o Senhor vai atendê-los. E a gente vê que na fornalha ardente, o rei, ele vai pedir que seja muito mais, né, colocado ali, muito mais quentura mesmo, para que eles, no momento que eles fossem ali colocados, eles fossem consumidos pelo fogo. No capítulo 4 e 5, a gente vê que Daniel vai interpretar outro sonho e também vai interpretar os escritos em uma parede a respeito da queda iminente da Babilônia, dos medos e dos persas, né? Ali já também aponta para o que aconteceria com a Babilônia, porque a gente vai ver que depois do Império da Babilônia vem o Império dos Medos e Persas, e aí a gente vai ver que vem a Grécia e depois vem o Império Romano, tá? A gente também tem essa informação mais lá pra frente, mas eu já tô aqui falando pra vocês, tá? No capítulo 6, a gente vai ver o também famoso episódio de Daniel na Cova dos Leões, né? Ele é lançado lá, por quê? Porque ele não deixa de orar ao Senhor, né? Ele vai obedecer ao Senhor. E ao invés de acatar o decreto do rei Dário, né? Que proibiu que qualquer homem que não fosse o rei, né? Eles não poderiam pedir a nenhum Deus diferente, né? Deus ou homem que não fosse o rei. Então, eles tinham que pedir ao rei. Não podia ser Deus tal, era ao rei, né? Eles tinham que se prostrar e se curvar ao rei Dário. No capítulo 7 a 12, como eu falei, nós vamos ver aí as visões proféticas, né, dos acontecimentos logo após a sua época até os últimos dias, né? E aí a gente vai ver que isso vai incluir as conquistas das terras, a vinda do Messias, o sofrimento, a libertação do povo de Deus nos últimos dias, a ressurreição dos mortos, tudo aquilo que o Apocalipse fala pra gente, Daniel também vai tratar do 7 ao 12, tá? Esse é um resumo bem básico, mas nos dias 11 e 12, que é amanhã e depois de amanhã, a gente vai adentrar a esses capítulos e a gente vai entender um pouco mais, tá? E aí, como eu falei pra vocês no início, quando a gente chega numa cidade nova, a gente vai conhecer o clima, como as pessoas são, a gente vai entender um pouco mais da cultura. E isso não foi diferente para Daniel e seus amigos. Eles já foram lá na primeira leva, né? Então, eles foram um dos primeiros a chegar na Babilônia. E aí, quando a gente chega no lugar, a gente começa a observar e ver o que vai acontecendo, né? E a gente vai conhecendo um pouco mais daquele povo, daquela cidade, enfim. E Daniel e seus amigos, eles vão passar por 3 experiências, né? Eles vão começar a conhecer 3 coisas que eu diria que são desafios, né? 3 desafios, assim, básicos. Não bastava já estar cativo. Ainda tinha que passar por uns desafios, né? Mas, como a gente já sabe, Daniel e seus amigos, eles vão permanecer fiéis. Eles vão permanecer firmes. E, assim, não é uma firmeza tranquila, assim, ai, isso aqui não. É uma firmeza acompanhada de vida com Deus, de fervor, de temor, sabe? De uma fé que move montanhas. Uma fé que falta em nós hoje, sabe? Eu fico me lembrando do pedido de um dos discípulos, que agora não vem na minha memória quem foi, mas que, eu não sei se foi Marco ou Lucas, eu não vou nem dizer quem foi, que eu sou péssima pra isso, pra gravar, gente. Minha memória tá realmente cada dia mais difícil de eu lembrar as coisas. Que eles fazem um pedido, né? Aumenta a minha fé. E aí eu olho pra fé de Daniel, eu olho pra fé dos amigos de Daniel e eu fico, meu Deus, minha fé é pequeníssima.
Minha fé não é capaz de mover montanhas, minha fé não é capaz nem de eu confiar no dia de amanhã. Quantos ensinamentos a gente tem para aprender com Daniel? A gente vai aprender. Esse é um livro que fala muito sobre devoção, sobre intimidade com Deus, sobre relacionamento com Deus em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos que a gente não reconhece o nosso pecado, que a gente não confessa o nosso pecado. Então, Daniel, ele teve 3 desafios junto com seus amigos. O primeiro foi o cultural. Como eu falei, quando a gente chega numa cidade nova, a gente vai conhecer, né? A gente vai ali aprender um pouco mais. Então, eles teriam que aprender sobre os elementos culturais babilônicos para que eles pudessem servir aonde? Lá na corte, lá no palácio. Eles não iam poder se portar como eles se portavam lá na terra de Jerusalém. Eles teriam que ter uma outra postura. Então, a cultura, eles iam começar a se adequar à cultura da Babilônia. O segundo desafio era o alimentar, que a gente vai ver que eles vão ser provados nisso, né? Lá o chefe vai preparar o banquete para que eles fiquem mais robustos, mais bonitos, mais saudáveis. E aí é tudo que Deus não aprova, porque lá envolveria comida sacrificada a ídolos, a deuses pagãos, a bebidas alcoólicas que seriam realmente tomadas demasiadamente. Então era o que Deus não aprovava. Não era só coisas que iriam ali fortalecê-los, né? Mas eram coisas que iam contra o que Deus queria, contra a própria lei do Senhor. A lei que eles conheciam lá de Jerusalém, que eles ouviam falar desde pequenininhos. E o terceiro desafio era o religioso, que é justamente sobre os seus nomes. Os nomes deles que foram mudados, envolvia religião, apontava para deuses pagãos. Enquanto os nomes originais, os nomes que eles receberam quando nasceram, apontavam para Deus, para a glória de Deus. Então eles passaram por esses 3 desafios que são difíceis, mas se mantiveram de pé. E aí no capítulo 1 a 6 a gente vai ver alguns conflitos, e isso a gente vai falar amanhã, tá? Amanhã a gente vai estudar os capítulos de 1 a 6 na forma do panorama, a gente vai entender, vocês vão ver como é que é. Então a gente vai ver que há vários conflitos. E aí eu até coloquei aqui, ó, no materialzinho para vocês poderem ler, né? E também tem os versículos, vocês podem estar vendo, né? Buscando. Então a gente vai ver aí a intemperança pagã e a abstinência escrupulosa ao bem da saúde, né? Ou seja, a abstinência obtém a vitória. Então Daniel, ele se absteve junto com seus amigos. E aí provou, né, de que o jejum que eles fizeram, né, porque foi um jejum parcial, aí é o famoso jejum de Daniel, eles vão mostrar que a forma que eles se alimentaram, que eles conduziram a vida ali alimentar, e é uma grande lição para a gente também isso, para os nossos dias, que são dias marcados, né, por pessoas com doenças, por conta de uma má alimentação, e eu falo isso por mim também, né? O quanto a gente se alimenta mal, o quanto a gente cuida muito mal do nosso corpo. E aqui Daniel nos dá um ensinamento maravilhoso de que a gente deve fazer o que aprova o Senhor, a gente deve comer o que agrada ao Senhor. Então a gente também vai ver no capítulo 2 ali, né, um conflito entre a magia pagã e a sabedoria celestial na interpretação de sonhos, aonde a sabedoria divina também vai ter o quê? A vitória. A gente vai ver sempre que é um conflito do mal contra o bem, e o bem sempre vencendo. Glória a Deus por isso. No capítulo 3, nós vamos ter a idolatria pagã confrontada pela lealdade de Deus. Então, a lealdade de Deus obtém a vitória. Oh, glória! O orgulho de um rei pagão confrontado pela soberania divina, no capítulo 4, Deus é vencedor.
O rei foi lançado fora a comer erva. No capítulo 5, o grande sacrilégio contra as cruzes sagradas, né? A reverência obtém a vitória. A escritura na parede, né? Belsazar é destronado. E o último conflito, no capítulo 6, que fala sobre o complô perverso e a providência de Deus para com os seus santos. A providência obtém a vitória, Deus fecha a boca dos leões. Isso aqui é só os conflitos. Imagine quantas riquezas nós podemos encontrar no livro de Daniel. E são muitas, minhas irmãs, são muitas. E a gente vai encerrando por aqui. Vocês podem pegar o material, vocês podem fazer mais anotações. Amanhã a gente vai adentrar, a gente vai ver. Eu queria também deixar claro que do capítulo 1 ao capítulo 6, o texto produzido é em aramaico, tá? A gente vai ver aí que é um aspecto histórico. E do 7 ao 12, o texto é escrito em hebraico, tá? É um aspecto aí escatológico, né? Que vai apontar tanto para o presente de Daniel, quanto para o futuro, quanto para os nossos dias, tá? Então a gente vai ter aí realmente muito ao que estudar e com certeza a gente vai adquirir muito conhecimento. Então eu espero que você consiga aí absorver, faça suas anotações, leia o Salmo 137, busque conhecimento e eu te espero amanhã aqui, bom? Deixe seu comentário, curta, manda para uma amiga, olha, vamos estudar junto, Daniel, as encorajadas. E eu espero vocês amanhã. Super beijo e até mais.